Então, o que são ecologias de comunidade? Ecologia de comunidade pode ser definida como um conjunto de populações em um determinado lugar, em um determinado espaço e tempo. Então, essas diferentes populações não se distribuem igualmente, sendo então algumas espécies, algumas populações em abundância e outras raras. Ou seja, algumas espécies estão em grande quantidade e algumas em um número menor de indivíduos. Então, nas comunidades, as diferentes populações, elas interagem de várias maneiras. Essas interações são chamadas de relações ecológicas. Essas relações ecológicas, elas podem beneficiar todos os indivíduos envolvidos ou beneficiar apenas um grupo. Então, quando as interações ocorrem, entre indivíduos, entre espécies diferentes, elas são chamadas de interespecíficas. Mas quando elas ocorrem entre seres da mesma espécie, são chamadas de intraespecíficas. Essas diferentes relações ecológicas, elas existem entre os seres vivos. Elas são responsáveis por controlar, junto com os fatores abióticos, as populações que fazem parte das comunidades. A competição, por exemplo, ela pode extinguir completamente a espécie de uma comunidade. Então, a competição por espaço, a competição por território, a competição por alimento, pode extinguir completamente uma espécie da comunidade. Então, as relações ecológicas são as interações que ocorrem, entre os seres vivos, e elas podem ser harmônicas e desarmônicas. Então, as relações ecológicas intraespecíficas e interespecíficas, elas podem ser harmônicas e desarmônicas. A relação conhecida como mutualismo é um exemplo de relação ecológica interespecífica, enquanto a sociedade é uma relação ecológica intraespecífica. Então, eu vou dar alguns exemplos de relações ecológicas, Então, uma relação intraespecífica, harmônica, de sociedades é quando o indivíduo da mesma espécie cooperam entre si e eles estabelecem uma divisão de trabalho. Então, nessa relação, não há união física entre os indivíduos. Por exemplo, a sociedade das abelhas. Uma relação interespecífica harmônica de colônias é quando os indivíduos estão anatomicamente unidos, podendo ocorrer ou não divisão de trabalho. E um exemplo são as caravelas portuguesas. Então, uma relação intraespecífica desarmônica, podemos falar sobre o canibalismo, que é quando um indivíduo mata para se alimentar de outro da mesma espécie. Por exemplo, a fêmea do louva-a-Deus, ela se alimenta do macho depois de ocorrer a cópula.
Então, essa é um exemplo de interação interespecífica desarmônica de canibalismo. Então, uma relação intraespecífica desarmônica de competição é quando os indivíduos da mesma espécie competem por recursos, tais como área e parceiro. Então, um exemplo que podemos citar são os leões, quando eles brigam por território. Então, essa intraespecífica desarmônica por competição pode ser por alimento ou por território, quando dois indivíduos da mesma espécie competem por recursos, sendo alimentação ou sendo território. Então, falando das relações ecológicas interespecíficas, vamos falar das relações harmônicas, interespecíficas harmônicas. Podemos falar sobre o comensalismo, quando os indivíduos de espécies diferentes, elas interagem e apenas um deles é beneficiado com a interação, mas sem causa ou prejuízo causado ao outro indivíduo. Então, como exemplo, podemos citar o urubu, quando ele se alimenta dos restos mortais ou resto de alimento jogados no ambiente aberto, Então, o urubu, ele se beneficia de um outro indivíduo, porém, ele não causa prejuízo. Outra relação interespecífica harmônica, podemos falar do mutualismo, quando indivíduos de espécies diferentes, elas interagem em que ambos se beneficiam. O mutualismo, ele pode ser facultativo ou obrigatório. Então, no mutualismo facultativo, os participantes, eles podem viver de maneiras independentes, e no obrigatório, os indivíduos podem não sobreviver, no caso a interação seja desfeita, Então, podemos citar como exemplo os líquens, os caranguejos, as anêmonas do mar. Por quê? Porque a partir do momento que você arranca o líquen, ele não... aquela interação, ela foi desfeita, entendeu? Falando das relações interespecíficas harmônicas, podemos falar do amensalismo, que é quando um organismo libera compostos que impedem ou inibem o desenvolvimento de um organismo de outra espécie. Ou seja, os fungos, eles podem liberar substâncias tóxicas que podem causar a morte de certas bactérias. Falando agora da relação interespecífica desarmônica, temos o parasitismo, que é quando um organismo parasita, ele retira do outro, que é o hospedeiro, os nutrientes que são necessários para a sua sobrevivência. Então, esse é o parasitismo. Ele precisa de um outro organismo, ele utiliza um outro organismo para retirar tudo aquilo que é necessário para ele. Outra relação interespecífica desarmônica, podemos falar sobre o predatismo, que é quando o organismo ele mata e se alimenta do outro da mesma espécie ou de outra espécie. Exemplo, o leão, quando ele se alimenta de uma zebra, é um predatismo. Por quê? Porque ele teve que tirar a vida de um outro organismo, de um outro indivíduo que não era da mesma espécie,
para se alimentar, para sua sobrevivência. E ele prejudicou aquele outro organismo, mas não se prejudicou. Então, essas são as relações ecológicas, né? Interespecíficas e intraespecíficas. Espero que tenham entendido. E eu vou deixar algumas atividades para